Olá, vamos dar sequência, vamos para a nossa parte 3 do nosso curso de Fundamentos do Direito Administrativo Disciplinar. E nessa aula 3, que vai ser também mais objetiva, nós vamos falar sobre uma introdução dos procedimentos da Lei Complementar número 491 de 2010, tá? Então, é o seguinte, ó, primeira questão, como eu já falei anteriormente, né, mas se eventualmente alguém não viu, ou se já faz algum tempo que assistiu, a Lei Complementar 491 de 2010, ela é uma norma procedimental, tá? Por isso que é necessária a combinação das normas, né, que se relacionam ao poder administrativo disciplinar no âmbito estadual, em especial em relação ao agente público e à comunidade universitária, né, no contexto da nossa universidade. É uma lei complementar, e eu até não comentei anteriormente, qual é a diferença entre uma lei complementar e uma lei ordinária? Isso não tem muita importância, desde que a gente já considere que não há hierarquia entre elas, tá? Então, como já falado nos vídeos anteriores, né? Não existe hierarquia nos entes federativos, não existe hierarquia entre uma norma federal, estadual, municipal, na verdade, é uma repartição de competências constitucionais, e a Constituição vai dizer quem faz o quê, né? Tá lá dividido, às vezes isso é muito simples, às vezes isso é muito complexo, mas enfim, tá? Não tem hierarquia entre as normas dos entes federativos, e da mesma forma, não tem hierarquia entre uma lei complementar e uma lei ordinária. A diferença entre elas é que a lei complementar, ela exige uma maioria qualificada para sua aprovação, tá? E a ordinária vai, né, pela maioria tradicional, comum, que é uma maioria simples, né, precisa de um quórum de instalação e uma maioria simples. A lei complementar, ela exige essa maioria qualificada, que é uma maioria absoluta, porque a Constituição, quando tratou daquele assunto, disse, quando vocês forem legislar sobre ele, vai precisar de lei complementar. Então, nós temos menos leis complementares do que leis ordinárias, né? Porque em número menor de situações, a Constituição prevê que aquele assunto vai depender de lei complementar. E nós estamos tratando, né, agora, no âmbito estadual, então, tanto o Estatuto do Servidor Público, a 6745, é uma lei estadual, é uma lei ordinária, e a Lei 491 de 2010, também uma lei catarinense, mais uma lei complementar, né? Por isso que tanta diferença entre os números, né? Porque nós temos, como o próprio nome diz, nós temos muito mais leis ordinárias comuns do que leis complementares. E a partir de agora, que é o foco do nosso curso, nós vamos nos concentrar muito mais na Lei Complementar 491. Porque a questão procedimental, como eu já falei anteriormente, está prevista aqui. Nós precisamos das demais normas para análise das condutas, para conclusão, né, se a infração realmente ocorreu e se, né, recomendar concluir pela aplicação de uma sanção. Mas o procedimento, as regras do jogo, como fazer esse processo administrativo disciplinar, é uma questão procedimental, e para nós, né, em Santa Catarina, para a administração pública catarinense, incluindo, portanto, a UDESC, esse procedimento está previsto na Lei Complementar 491 de 2010. Né? Recomendo muitíssimo a leitura da lei, assim como o manual da Projur, né? Muitas das coisas que eu vou falar aqui estão na lei, mas, né, para ter uma continuidade de raciocínio, nós vamos fazer referência à lei. E nessa aula 3, né, nós vamos fazer a introdução à Lei Complementar 491 de 2010, né? Nessa introdução, basicamente, nós vamos falar sobre os princípios e vamos classificar quais são esses procedimentos. Porque o processo administrativo disciplinar é um dos procedimentos. Nós vamos ver que existem outros, né? E aí nós vamos já fazer a distinção entre eles. Então, vamos começar. Esse é o artigo 2º da Lei Complementar 491 de 2010. Eu já falei anteriormente, né? Os meus slides são bem artesanais. Não digo nem que eu não sou da era digital, eu sou artesanal mesmo. Mas, de qualquer maneira, muito do que está aqui é para a gente acompanhar a leitura da lei,
tá? Eu poderia ter tirado a lei lá, né, da página, feito um PDF dela e trabalhar em cima da lei mesmo. É um pouco do objetivo, para que vocês se habituem a manusear a lei, né? Identificar onde que está aquele procedimento na previsão legislativa. É importante esse contato, né? Essa proximidade, essa facilitação que vem com o hábito, tá? Mas para não ficar trabalhando aqui, eu trouxe praticamente, não a lei inteira, e não é na sequência da lei, é na sequência do conteúdo que eu acho interessante para fazer a compreensão com os dispositivos da própria lei. Então, por isso que os slides têm bastante texto, tá? Mas é um pouco falta de habilidade minha, mas é um pouco proposital também. No que se refere aos princípios, vamos lá. Lá no artigo 2º da lei, certo? A própria norma vai dizer que estou apresentando aqui um elenco exemplificativo, né? Uma série de princípios a serem seguidos. E, para quem já tem um mínimo contato, né, com a parte jurídica da administração pública, certamente já ouviu falar dos princípios, né, constitucionais, o famoso LIMP, né, que a gente usa lá para memorizar. Não são os únicos, mas realmente nós precisamos partir deles, né? Está lá no artigo 37, caput da Constituição. A palavrinha caput significa cabeça, né? Essas explicações estão lá no vídeo 1, na introdução ao direito e ao poder disciplinar, né, da administração pública. E lá está, né, na Constituição, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Sempre, nós vamos ter que partir desses princípios. Aqui na Lei Complementar 491 de 2010, também tem uma lista de princípios, alguns deles repetem os da Constituição, outros, né, trazem de uma outra abordagem, mas eles se relacionam, sem dúvida alguma. Então, o princípio da legalidade, da finalidade, né? Não posso ter desvio de finalidade. O propósito a ser alcançado é aquele, não tem como dar uma rodeada né, nos meios, os fins não se justificam os meios, né? Eu tenho um caminho para seguir, e eu não posso desviar desse interesse final, em nome de algo, né, pessoal, ou enfim. Motivação, isso aqui é muito importante, gente, é uma coisa inerente aos atos administrativos. A atuação da administração pública, ela é feita mediante atos administrativos, né? Quando nós estudamos administração pública, a gente sabe que existem as entidades, existem os órgãos públicos, existem os agentes públicos, né? E a concretude da atuação administrativa, ela ocorre essencialmente por atos administrativos. Cada ato administrativo, ele vai ter os seus requisitos a serem cumpridos, né? Tem que ser feito por agente competente, tem que ter uma forma específica, tem que ter uma finalidade, uma causa, um objeto. E a motivação, ela compõe a forma do ato administrativo. Eu preciso explicar o porquê daquele ato, fundamentar aquele ato e para que se possa, inclusive, fazer o controle desse ato, né? Eu tenho que fundamentar juridicamente, eu tenho que fundamentar o meu passo a passo. Da mesma maneira aqui, por isso que a gente vai precisar de um relatório de instrução detalhado, por isso nós vamos precisar de um relatório conclusivo bem detalhado, por isso que, eventualmente, alguma coisa que se não permita fazer, que se considere impertinente, eu vou ter que justificar, né? Essas informações precisam estar registradas no processo, tá? Razoabilidade, proporcionalidade, nós não vamos ver um por um aqui, né, porque isso aqui representa algumas aulas lá, quando a gente vai trabalhar em direito administrativo. Moralidade, impessoalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, razoável duração do processo, já falamos sobre isso também, interesse público e eficiência, né? Nós vamos ter que nos nortear. E aqui não é só para dar um colorido, tá? Não é assim, é uma inspiração, não é. Isso precisa ser seguido. É possível anular um processo administrativo, seja a própria administração posteriormente reconhecendo o vício, um vício que não tenha como corrigir, ou seja, isso sendo levado ao Poder Judiciário pela violação de um princípio, né? Portanto, se
não respeitei a ampla defesa, não respeitei o contraditório, de alguma maneira, né, entendeu-se que houve ali um favorecimento ou uma perseguição. Isso tudo eu fundamento em quê? Em princípios, né? E se ficar caracterizado, sim, né, pode realmente concluir-se pela anulação do processo, né? A razoável duração, a gente já conversou sobre isso, né? Não há uma nulidade imediata por ter passado simplesmente o prazo, mas tem que tomar muito cuidado para que isso não prejudique a defesa, tem que tomar cuidado com a prescrição, que nós não conversamos ainda. Maravilha. Então, vamos dar uma sequência aqui, né? Essa súmula 592 vai reforçar isso, né? Que eu acabei de comentar com vocês, e ela já apareceu em outros momentos, e eu acho que é capaz de aparecer novamente essa e outras súmulas ainda. Para quem não sabe o que é súmula, lá na aula 1 isso está explicado. Um outro princípio que não está listado ali no artigo 2º da própria Lei 491 de 2010 é este, tá? Não há nulidade sem prejuízo, certo? É um princípio, né? Vocês vejam ali embaixo francês, né? O pas de nullité sans griffe. E eu deixo o francês porque essa expressão, ela aparece muito, né? Muito, muito em decisões judiciais. Então, se eventualmente alguém for fazer alguma pesquisa jurisprudencial, ou se for ler um livro sobre direito administrativo, processo administrativo, provavelmente vai, inclusive, às vezes, encontrar em francês sem tradução. O que significa? Significa isso, que eu vou considerar que se não houve prejuízo, né, para as partes interessadas, não tenho por que decretar a nulidade. Então, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que seguir os princípios, mas se eventualmente, né, por exemplo, a chamada, né, a intimação de uma testemunha, ou eventual vício, né, de forma na citação do acusado foi suprida e ele apareceu, ele apresentou sua defesa, ele acompanhou todos os todo o andamento do processo, não vou deixar chegar ao final do processo, depois de tanto tempo, né, depois de aplicada a sanção, e aí um belo dia, assim, mas aquela vez tinha que ter chegado em mãos próprias, isso e aquilo, né, então, nulidade. Não há nulidade sem prejuízo, tá? Isso é bem importante, isso não está escrito na Lei Complementar 491 de 2010, por isso que eu fiz questão, né, de trazer para cá, porque, né, nós temos ali aquela lista que é exemplificativa, né, está ali colocado, dentre outros, então podemos incluir também outros princípios, e a lei não fala isso diretamente, mas nós vamos encontrar isso tanto no Código de Processo Penal, quanto no Código de Processo Civil mais recente, né, de 2015, tá? Isso é uma questão, inclusive, né, que a gente usa essa expressão pelo princípio, né, da instrumentalidade das formas. As formas, elas são exigidas e elas existem por uma razão, né? Se eu conseguir cumprir, né, e cumprir legalmente sem que tenha realmente ocasionado algum prejuízo, a forma pela forma, ela também não se subsiste, tá? E o formalismo ponderado, né? A forma é importante, precisamos conhecê-la, mas tem aí uma ideia também de razoabilidade. Então, nós vamos encontrar não há nulidade sem prejuízo, né? Também no Código de Processo Civil. Aqui o Código de Processo Civil, ele reconhece, lá no seu artigo 15, que na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Ou seja, tá, não há a menor dúvida de aplicação do princípio de que não há nulidade se não houver prejuízo, mesmo que eu não tenha ele expresso na nossa legislação de procedimento, tá? Bom, como eu prometi, nós vamos falar essencialmente sobre os princípios e falar sobre quais são os procedimentos previstos na Lei Complementar 491 de 2010. Só para a gente poder chegar, né, aos procedimentos, só uma pequena observação, porque depois no vídeo seguinte nós vamos fazer isso com um pouco mais de detalhes, mas essa fase
prévia, né? Fase anterior ao procedimento disciplinar. Ele não começou ainda, né? Ali os bastidores. O artigo 3º da Lei Complementar 491 de 2010, e agora, por favor, toda vez que eu citar um artigo, já que agora nós entramos, né, a partir deste vídeo em diante, no estudo da Lei Complementar 491 de 2010, a partir de agora, se aparece o artigo e não tem indicação da lei, é da 491 de 2010, tá? Se for um outro normativo, aí eu coloco a lei própria para aquele artigo. Senão eu vou ter que ficar repetindo toda hora. Lei Complementar 491 de 2010, 491 de 2010, tá? Para poupá-los também e me poupar. O artigo 3º, tá? Ele coloca que é um dever, tá, da autoridade competente. Então, lá na ideia dos atos administrativos, né, nós vamos ter o agente competente. Quem é o sujeito competente? Que teve a informação de uma irregularidade, ele tem a obrigação, então é o famoso poder-dever, né, dever-poder, ele tem a obrigação de promover a sua apuração, tá? Não é uma escolha, não há uma discricionariedade, ele tem essa obrigação. Então, se de alguma maneira isso chega ao seu conhecimento, e pode ser por uma denúncia, né, assinada, pode ser por uma denúncia anônima, né, vou mostrar uma súmula aqui na sequência, ou às vezes a notícia, né, essa informação, essa palavra notícia a gente usa muito lá na esfera penal, que não é a que a gente está estudando, né, lá notícia crimes, né, então essa informação pode chegar por outros caminhos, né, pode ser, bom, ficou-se sabendo de tal ocorrência, pode ter sido essa informação pelas redes sociais, ou pela mídia, se ficou sabendo que tal coisa aconteceu, a autoridade responsável, ela tem esse compromisso de promover a sua apuração imediata, né? Como eu falei antes, nós temos aqui a súmula 611 do STJ, dizendo sobre a possibilidade de denúncia anônima, porque se a administração pública, né, ela tem essa obrigatoriedade, poder-dever de autotutela, de autocontrole dos seus atos, né, ela deve agir de pleno direito, né, a gente fala, agir de pleno direito, agir de ofício, não precisa sequer ter sido provocada, mas aqui, né, ela até foi provocada, mas de maneira anônima, ela vai ter que fazer essa apuração. Tem 1000 repercussões, né, a gente pode pensar isso, né, das vantagens e desvantagens, das figuras próximas a isso, né, inclusive dentro da esfera penal, pacote de crime, né, toda aquela questão, mas aqui, dentro da questão administrativa, só frisar o seguinte, uma denúncia anônima, ela não é suficiente para condenar ninguém, para responsabilizar ninguém, tá? Essa denúncia anônima, como diz a súmula 611, por isso que é importante conhecer as súmulas, né, porque, como eu falei, lá na aula 1, a gente tem a compreensão de uma consolidação jurisprudencial, então eu preciso que ela tenha motivação, né, e que ela dê origem, né, uma apuração, uma sindicância. Eu não vou partir, né, de uma denúncia anônima direto para um PAD, para um processo administrativo disciplinar, porque depois nós vamos ver quando que eu posso usar o processo administrativo disciplinar. Eu vou ter que buscar outros elementos nessa apuração que será feita, nessa investigação, e o ideal que seja, né, por meio de uma sindicância, para que se apure realmente se há elementos suficientes para abertura de um processo administrativo. Outra coisa relacionada a essa fase precedente, né, a coisa não chegou até nós ainda, mas só para a gente entender como que se chega às espécies de procedimentos disciplinares previstos pela Lei Complementar 491, a súmula 641, também Superior Tribunal de Justiça, né, do STJ, então STF, Supremo Tribunal Federal, STJ, Superior Tribunal de Justiça, a súmula 641, ela diz que quando a autoridade instauradora vai elaborar a portaria, tá,
E nós vamos receber a portaria, né? Nós da comissão processante, escolhidos ali no número definido pela legislação, para compor essa comissão para apuração dos fatos, enfim. Quando se está nesse primeiro momento, às vezes realmente não se tem a noção do todo, porque o processo está muito no início ainda. Essa portaria de instauração, ela não vai precisar, tá, da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Ou seja, a portaria de instauração do processo administrativo, ela está trabalhando com as informações produzidas até aquele momento. Na sequência, e na aula seguinte, né, na parte seguinte, a gente começa a ver isso com um pouco mais de detalhes. Durante o processo, podem surgir fatos novos, podem surgir infrações conexas, e aí o que se faz, tá? Mas só para chegarmos aqui. Bom, tivemos, né, um bastidores, aconteceu alguma coisa, veio por uma denúncia escrita, veio por uma denúncia anônima, houve, né, algo de uma relativa repercussão, a universidade ficou sabendo, vamos lá, precisamos apurar, precisamos resolver isso. Quais são os procedimentos previstos pela Lei Complementar 491 de 2010? Nós vamos ter um procedimento sumário, vamos ter também a sindicância, e vamos ter propriamente o processo administrativo disciplinar, o PAD. Ficou faltando aqui o administrativo, tá? Processo administrativo disciplinar. Ou seja, são alguns procedimentos previstos pela Lei Complementar 491 de 2010, tá? Para que é utilizado o procedimento sumário? O procedimento sumário é para apurar, tá, a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, abandono de cargo e inassiduidade. Para isso é instaurado um procedimento sumário. E ele vai ter um procedimento específico para ele. A sindicância, por sua vez, ela se subdivide, né? Ela se divide. Então, nós temos os procedimento sumário, sindicância, processo administrativo disciplinar, e a sindicância, por sua vez, se subdivide em 3 espécies. Nós vamos ter a investigativa ou preparatória, vou falar bem pouquinho sobre cada uma delas agora, a sindicância acusatória ou punitiva, e a sindicância patrimonial. Perfeito? Então, nós vamos ter que ficar atentos, né? A portaria já vai nos dar essa informação. Né? Não seremos nós, da comissão, que vamos ter que descobrir se estamos diante de um procedimento sumário, de um processo administrativo disciplinar, né? Ou de uma sindicância, e qual das sindicâncias. Essa informação já vem para nós. Mas é importante, né, que já tenhamos essa noção para saber onde buscar na lei, qual o procedimento que será trabalhado, né, veja. Por isso que eu estou dizendo, a Lei Complementar 491 de 2010, ela traz os procedimentos, ela não regula as condutas, ela traz o rito, as regras do jogo do procedimento em si. E aí, né, ele se subdivide. São procedimentos administrativos disciplinares, e aí tem as espécies, dentre elas, o processo administrativo disciplinar, que acaba sendo o ponto central também do nosso curso, né? Se nós formos, o ponto central é a Lei Complementar 491 de 2010, e dentro da Lei Complementar 491 de 2010 existem mais procedimentos, mas o nosso foco maior vai ser o PAD, o Processo Administrativo Disciplinar. Depois nós vamos ver isso. Nesse primeiro momento, uma questão, né, mais breve. Os procedimentos, então, a sindicância, investigativa ou preparatória, quando que ela vai ser utilizada? A investigativa ou preparatória, eu não tenho elementos razoáveis ainda, suficientes para já abrir um PAD. É preciso apurar, é preciso investigar. Eu ali não tenho ainda o delineamento dos fatos de forma clara o suficiente, sequer para abrir um PAD, e também não vou ter certeza da autoria. Né? Tenho ali uma possibilidade de autoria, mas eu ainda não quero, né, colocar aquela pessoa como uma acusada de um processo administrativo disciplinar. Eu preciso de mais elementos.
A sindicância acusatória ou punitiva, tá? Ela é um mini PAD. Ela é um mini PAD. Ela é um processo administrativo disciplinar, mas como ela vai ter por foco condutas que a sanção ela é mais branda, né? Como diz aqui, com penalidade de suspensão de até 30 dias, então eu vou trabalhar com advertência e com suspensão de até 30 dias, eu posso, ao invés de fazer um PAD, fazer uma sindicância acusatória ou punitiva. Então, aqui eu tenho os elementos do PAD, eu já tenho uma configuração de autoria suficiente para pelo menos iniciar o processo, tenho, né, as informações suficientes, né, para, em relação aos fatos, obviamente que tudo a ser apurado, né, porque para isso existe o procedimento, mas qual é a diferença, né, da sindicância acusatória punitiva para o PAD, propriamente dito? É o prazo para conclusão. Então, não tem muito porquê usar uma sindicância acusatória punitiva e não usar o PAD, né? Eu posso usar o PAD para essas sanções e eu tenho mais tempo para apurar, né? E a sindicância patrimonial? A sindicância patrimonial, ela é utilizada quando há indícios de eventual enriquecimento ilícito, e aí eu vou focar na apuração de um eventual enriquecimento ilícito, incompatível com a remuneração, e aí, né, verificar, né, de onde que está vindo esse enriquecimento. Pode ser lícito, ou pode, né, ser ilícito e ter alguma relação com o desempenho da função pública, por isso que vai precisar ser apurado. Ainda na Lei Complementar 491 de 2010, nós vamos ter essas informações que eu acabei de falar para vocês. Então, no artigo 17, parágrafo 1º, nós temos a colocação de quando a sindicância investigativa ela vai ser instaurada, né? Como eu falei antes, não se mostrarem evidentes ou não tiver suficientemente caracterizada a infração, né? E aí isso depende, claro, do fato em si, da autoria. A sindicância patrimonial, como eu coloquei, né? Enriquecimento ilícito, indícios de enriquecimento ilícito, é isso que nós vamos ter que investigar. E acho que é importante já ressaltar nesse momento o seguinte: na sindicância, tá? Eu ainda não estou acusando alguém da prática de uma infração. Eu estou apurando, né? Por isso que é o nome dela, uma sindicância preparatória ou investigativa. Ela não é a sindicância acusatória. Então, aqui nessa sindicância que ela é preparatória ou investigativa, né, assim, podemos, né, fazer uma analogia um pouco grosseira, mas é possível, com o inquérito policial. Então, o inquérito policial é uma fase preparatória ao processo judicial. E lá no inquérito judicial, quem conduz é o delegado, né, da Polícia Civil, o delegado da Polícia Federal, e não vai ter exatamente defesa, né, a gente não tem contraditório no inquérito policial, né, e as provas que são produzidas lá no inquérito policial, elas são usadas para que, ao encaminhar esse inquérito policial para o Ministério Público, ele conclua que se tem indício suficiente para a propositura da ação penal. Essa ação penal recebida pelo juiz de direito da vara, né, penal, criminal, e ali vai se iniciar efetivamente todo o processo judicial. As provas produzidas na fase policial serão repetidas, porque não houve exatamente defesa durante o inquérito policial, né? Então, isso nós vamos trazer para cá também. A sindicância investigativa ou preparatória, eu não tenho exatamente defesa, porque eu não tenho um acusado ainda. Aquela pessoa, né, ela, não está se defendendo ainda. Então, o procedimento é distinto
da sindicância, da sindicância acusatória ou punitiva ou do processo administrativo disciplinar. Mas depois nós vamos ver, né, que se tiver sido garantido contraditório, aí é uma outra história. Mas normalmente, nós, na sindicância investigativa ou preparatória, nós não temos defesa, nós não temos ainda contraditório. É realmente uma apuração a ser feita para se concluir, se avaliar se cabe, né, a abertura formalmente do processo administrativo disciplinar. E aí o PAD, né, o PAD propriamente dito, nós vamos encontrar uma definição lá no artigo 25, e aí apuração de responsabilidade, da infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo que se encontra investido. E o PAD, ele vai ser obrigatório, né, desde, claro, já tem os indícios, né, do fato, da autoria, não está claro, a pessoa vai ser acusada, ela não é ainda condenada, né, ela não vai ser responsabilizada ainda, porque o processo existe para isso, a gente tem garantia ampla defesa, contraditória, né, tudo aquilo que eu já falei, serenidade, calma, porque o nosso papel não é meramente acusatório, não é meramente, né, a assumir a responsabilidade de punir a qualquer custo, a nossa responsabilidade é apurar com serenidade e fazer o controle que é necessário e que é imprescindível, e com equilíbrio, com razoabilidade, sugerir a aplicação de uma sanção que a autoridade julgadora vai avaliar, de acordo com as provas produzidas nos autos, se realmente concorda com a conclusão da comissão, tá? O PAD, ele será utilizado obrigatoriamente toda vez que, diante desses indícios suficientes, né, já apresentados, eu tiver uma consequência, né, uma sanção de suspensão acima de 30 dias, ou demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Então, veja, né, aquela sindicância lá, acusatória ou punitiva, era advertência ou suspensão de até 30 dias. Quando eu chego em 30 dias, suspensão para cima de 30 dias, e as outras sanções, aí eu não posso trabalhar com a sindicância acusatória ou punitiva e preciso vir para o PAD. O PAD, né, como coloquei aqui, o artigo 26, ele reforça, né, ele pode ser instaurado independentemente de sindicância, quando, né, tiver uma confissão lógica ou for em evidência uma autoria e materialidade da infração. Foi o que eu comentei antes, né? Senão tem que fazer antes a sindicância preparatória ou investigativa. Se eu tenho isso aqui, se eu tenho já a evidência da autoria da materialidade ou uma eventual confissão, o meu parâmetro vai ser qual sanção vai ser aplicada. Se de até 30 dias, suspensão, eu posso usar a sindicância acusatória ou punitiva. Se mais do que isso, eu tenho que ir para o PAD. Mas reforço, que eu comentei anteriormente, né, que a diferença é o prazo. Então, mesmo que eu tenha a possibilidade de uma sanção, que seja de advertência ou de suspensão de até 30 dias, talvez já seja interessante fazer o PAD mesmo, porque o prazo para a conclusão do trabalho, ele é mais amplo. E depois, na sequência, eu vou explicar, né, os outros, né, como que eu chego num PAD. Aqui eu coloquei, eu fui para o PAD, né, já com os elementos necessários e a suspensão acima de, começando, né, com suspensão de acima de 30 dias, mas eu posso fazer sindicância acusatória punitiva direto, mesmo que a sanção seja inferior, claro, sempre que evidência da autoria e materialidade. Se eu não tenho nada disso, eu tenho que ir para a sindicância preparatória. E no resultado da sindicância preparatória, concluiu, tem evidência de autoria e materialidade? Então, vai para o PAD, tem que ir para o PAD. Lá na sindicância patrimonial, né, na sindicância patrimonial aqui, concluiu-se que tem indícios, né, de enriquecimento ilícito, vai para o PAD também. Perfeito? Então, aqui, só realmente citar quais os procedimentos e depois, na sequência, nós vamos elaborar cada um deles com mais detalhes.
O primeiro a ser estudado vai ser o PAD, ainda que na lei ele apareça por último, porque o PAD, ele é a referência, ele é o mais completo. E, então, nós estudamos o mais completo, e depois vamos para os mais simples, que vão se valer no que for aplicável a tudo aquilo que nós vimos em relação ao PAD, certo? Até mais.